Olá, hoje vamos falar um pouquinho então sobre a condromalácia, a famosa condromalácia, também conhecida como síndrome patelofemoral ou condropatia também. Então, para nós professores de educação física, vocês que já estão no mercado de trabalho, né, já trabalham em academias ou em clubes, é quase certo que vocês já encontraram algum aluno com essa síndrome patelofemoral, por conta de ser muito comum. Um em cada 4 indivíduos sente essa dor patelofemoral. Então, o objetivo dessa aula de hoje é para esclarecer para você, profissional da área de educação física, como lidar com um aluno que tenha essa síndrome. Porque muitas vezes é uma síndrome ainda no estágio inicial, porque ela tem 4 estágios de desenvolvimento. Então, no estágio inicial, no primeiro estágio, começa um leve desconforto, mas é muito importante o profissional de educação física saber como lidar com essa síndrome para que ela não se agrave. E se a gente conseguir fazer um equilíbrio de forças ali, dentro das nossas possibilidades de identificar quais são os desequilíbrios musculoesqueléticos predominantes, isso pode ser de grande ajuda para o aluno. Então, é muito interessante que eu mesmo, durante a minha carreira, com vários alunos trabalhando só nos desequilíbrios musculoesqueléticos, a minha intenção não era recuperar uma lesão ou tirar do quadro da inflamação, mas trabalhando em cima dos desequilíbrios musculoesqueléticos que eu encontrava, o aluno melhorava muito o quadro, muitas vezes saía do quadro da dor. Inclusive, foi um caso de síndrome patelofemoral que fez com que, eu acho que foi um dos gatilhos que fez com que eu me apaixonasse por essa área da prevenção às lesões e de disfunções musculoesqueléticas, né? Vou compartilhar com vocês. Foi bem no início da minha carreira, eu tinha acabado de me formar e era ali uma das minhas primeiras alunas de personal na época. E eu lembro que ao começar, quando eu fiz a entrevista inicial com ela e tudo mais, ela falou para mim o seguinte: olha, eu posso trabalhar o corpo todo, só que eu não posso fazer exercício para as pernas, ela falou. O médico me proibiu de fazer exercício para as pernas por conta da minha síndrome patelofemoral, que dói muito. Então, eu não consigo ficar sentada com o joelho flexionado por muito tempo, que ele incomoda. Quando ela ia no cinema, ela tinha que encontrar um lugar no canto para poder estender a perna, porque se ficava com o joelho flexionado, começava a doer. Inclusive, nos Estados Unidos, também a síndrome patelofemoral é conhecida como Theater Syndrome, que é a síndrome do teatro, né? Porque a pessoa está no teatro, não consegue estender o joelho e começa a doer logo que fica alguns minutos com o joelho flexionado. Deve ser realmente bem desconfortável. E aí, quando ela trouxe isso para mim, eu falei, mas por quê, né? Queria saber o porquê. E ela falou que ela tinha condromalácia patelar. E aí, naquela época, eu fui buscar informações do que se tratava, que não sabia, não entendia, e fui buscar mais a respeito. E vi que o maior problema do desgaste da cartilagem seria o atrito, então a flexão e extensão do joelho. E aí tinham, já desde aquela época, que isso já faz mais de 20 anos atrás, mas desde aquela época já tinha essa recomendação dos exercícios isométricos, para não atritar essa cartilagem. E eu peguei aquilo e imprimi, eu lembro que eu imprimi e levei para ela. Eu falei, olha, eu fiz essa pesquisa e tem aqui vários especialistas que sugerem que esses fortalecimentos que a gente precisa fazer possam ser feitos sem movimento. Isso não vai agravar a sua condição. Ela falou, ótimo, então vamos fazer. E aí a ideia ali a princípio, porque qual que era o meu medo? Agravar a disfunção, né? Então, em momento nenhum eu estava pensando em resolver desequilíbrios musculoesqueléticos ou tirá-la do quadro de dor. Então a gente fazia o trabalho normal de membros superiores, toda a parte completa, e tudo que tinha flexão e extensão do joelho a gente fazia em isometria. Passado mais ou menos, e os alongamentos também, né? Porque a gente trabalhava bem com essa parte da flexibilidade. Passado
acredito que um mês e meio, ela falou para mim assim, olha, eu acho que meu joelho está melhorando, sabia? Ela falou. Eu falei, sério? Ela falou, e só podem ser os exercícios que a gente está fazendo, porque eu tenho isso há muito tempo e eu não estou fazendo nada diferente. E aí a gente continuou fazendo os mesmos treinos e por volta de uns 3 meses depois, se não me engano, a dor praticamente sumiu. Ela falou, nossa, eu não acredito que melhorou muito o meu joelho por conta dela fortalecer em isometria e fazer os alongamentos que precisavam ser feitos. Então, naquela época, isso deu para mim um estalo que eu falei, nossa, isso é muito precioso. Eu comecei a enxergar essa linha tênue que tem no exercício físico, onde se você exagera ou faz algo que você não está sabendo o que está fazendo, sem embasamento, você pode agravar o quadro. Mas, ao mesmo tempo, se você faz algo que a pessoa está precisando, você pode ajudá-la e, inclusive, tirá-la do quadro de dor. Eu falei, nossa, isso é fantástico. E foi uma das coisas que me motivou a continuar estudando. E depois fui buscar isso aí no decorrer da minha vida e sou apaixonado por estudar como, resolver essas disfunções musculoesqueléticas. Então, feita essa introdução, vamos falar um pouquinho hoje sobre essa famosa síndrome patelofemoral, como o próprio nome diz, é a articulação da patela com o fêmur, tá? Eu montei alguns slides para poder deixar claro para vocês, mas antes eu quero falar um pouquinho para a gente poder entender que a patela ela é um osso sesamoide, né? Então é um osso que ela é um osso livre que a gente chama. Ela não tem um contato firme. Então, se você deixar seu joelho totalmente estendido, a perna totalmente estendida e relaxada, vocês vão ver que você consegue mover a patela para um lado e para o outro. Essa patela na parte de baixo dela, no contato com o fêmur, ela é triangular e ela encaixa sobre o fêmur, numa região do fêmur chamada tróclea. Então, é a tróclea femoral. E a cartilagem que tem ali faz com que a patela possa deslizar harmonicamente pelo fêmur. Então, quando a gente fala em cartilagem, a cartilagem vocês podem imaginar como se fosse um sabonete molhado, assim, ela é bem lisinha, ela permite esse deslizamento. Mas conforme a gente vai tendo ali muita compressão, desequilíbrios de força, essa cartilagem vai desgastando por conta do atrito exagerado e dos desequilíbrios, e essa cartilagem começa a se deteriorar, que é o que vai agravando os quadros de 1 a 4. Então, quando chega num quadro 4 de condropatia, já não tem mais a cartilagem, já está raspando osso com osso. Imagina um atrito que não tem osso com osso e quanto isso não dói, né? Então, é importante a gente falar dessa clareza de que articulação que a gente está falando e como é a característica dessa articulação, né? Que é a articulação da patela com o fêmur, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre as causas da síndrome patelofemoral, o que pode intensificar o desgaste e como que a gente pode trabalhar para sanar possíveis disfunções musculoesqueléticas que estejam agravando o quadro. Tá bom? Então, eu vou começar aqui compartilhando os meus slides com vocês, que aí vocês vão conseguir entender um pouco melhor esses aspectos da famosa condropatia. Os 4 pontos que podem comprometer e agravar essa cartilagem patelar primeiro, a mecânica normal dos membros inferiores. Então, como está a posição dos ossos, posição do fêmur em contato com essa patela. Então, como é a mecânica, como é a relação dos vastos do quadríceps. Então, esse equilíbrio entre o vasto lateral e o vasto medial. Vamos falar sobre encurtamentos musculares que podem intensificar essa compressão e podem aumentar o estresse e o desgaste. E quais são as atividades mais comprometedoras que alguém que tem essa síndrome patelofemoral precisa evitar, tá bom? Vamos começar falando então
Aqui eu coloquei uma imagem para vocês poderem ver a patela ali sobre o fêmur. E eu coloquei para vocês alguns dados, se vocês quiserem levar isso para o aluno de vocês, ou que vocês possam estudar um pouco melhor. São algumas coisas que eu já falei para vocês aqui. E aí aqui eu coloquei uma imagem para a gente poder identificar e olhar bem nessa patela ali, o contato dela sobre o fêmur e como que esse tecido fica degenerado com esse atrito, né? Então aqui é um joelho visto por baixo, imagine aqui um joelho esquerdo, né, visto por baixo, ali a parte lateral, a parte aqui mais da direita e a parte medial, essa parte aqui, né? Então olha o estresse que existe aqui na cartilagem e o desgaste que ocorre quando a gente tem essa disfunção. A mecânica normal, que é o primeiro item lá que eu comentei com vocês, como que isso pode prejudicar ou agravar a condropatia? Vamos olhar um pouquinho aqui. O slide passou sem querer. Vamos olhar um pouquinho aqui na anatomia da pelve. Essa é uma pelve feminina, que é uma pelve mais larga, e aqui uma pelve masculina. Nós vamos falar especificamente sobre o ângulo Q. O que é o ângulo Q? A gente traça uma linha aqui da espinha ilíaca antero-superior até o centro da patela. E depois a gente traça uma segunda linha do centro da patela até a tuberosidade da tíbia. E aí essas duas linhas indo lá para cima, eu tenho aqui, como vocês podem ver, o ângulo Q. Então percebam que como a mulher tem essa tendência de ter a pelve mais larga, consequentemente o ângulo Q tende a ser maior. E o homem com a pelve um pouco mais estreita, o ângulo Q um pouco menor. Onde isso interfere na congruência da patela com o fêmur? Interfere porque, imaginem, se um fêmur está mais diagonal, ele está vindo na diagonal, e a patela, como a gente conversou, é um osso sesamoide, um osso solto, esse fêmur que está na diagonal vai mudar o posicionamento da tróclea femoral. E a congruência será menor, com muito mais chance da patela atritar contra o côndilo lateral do fêmur. Vejam se nessa imagem que eu coloquei vocês conseguem enxergar melhor. Aqui, ó, a patela vista por baixo, né? Agora aqui no caso é um joelho direito visto de baixo. Então imaginem, se esse fêmur está na diagonal, o que acontece? O posicionamento da tróclea fica diferente. E eu acabo tendo mais atrito na região lateral do joelho. Agora, vou descompartilhar aqui a minha tela para poder falar aqui mais pertinho com vocês. Como a gente está falando de uma estrutura óssea, que é a estrutura da pelve mais larga, isso não tem como a gente mudar, né? Porque é uma estrutura, ela é estrutural. Então, nós vamos olhar agora para os outros 3 pontos, e nesses outros 3 pontos, que podem causar o aumento desse estresse, a gente pode interferir e pode entrar com algumas estratégias para minimizar esse estresse, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui quais são os próximos passos. Relação do vasto medial oblíquo e do vasto lateral. Então, os vastos, como eu coloquei aqui na imagem para vocês, ó, o vasto medial oblíquo está pintado de vermelho aqui, e o vasto lateral é esse daqui, ó, que está aqui na diagonal. Então, os vastos formam essa parte lateral do joelho e medial, e são os principais estabilizadores da patela. Então, são vetores de estabilização. O que a gente sabe é que
assim, na grande maioria dos casos, o estresse patelofemoral acontece por conta da patela ficar lateralizada, né? Até o próprio ângulo Q que eu expliquei para vocês, que a pelve mais larga aumenta o ângulo Q e muda o posicionamento da tróclea, vai fazer a patela atritar mais no côndilo lateral. Então, o grande desafio é a gente conseguir centralizar essa patela, medializá-la um pouco mais. Então, o que acontece? Há uma série de buscas para que a gente possa ativar mais o vasto medial oblíquo, que é esse em vermelho, para tentar trazer essa patela mais centralizada e não deixar que ela fique atritando no côndilo lateral. Então já foram feitos muitos trabalhos com eletromiografia com agulha, né, intramuscular. Um dos maiores estudiosos de trabalho de força com membros inferiores é esse pesquisador chamado Scamilla. E ele fez uma pesquisa específica do vasto medial oblíquo e conseguiu comprovar que nos últimos graus da extensão dos joelhos, a gente consegue mais ativação do vasto medial oblíquo. Agora, ao mesmo tempo, é interessante perceber que esse outro pesquisador aqui embaixo mostrou que o vasto lateral também é mais ativado nos últimos graus da extensão. Então a gente sabe que a gente consegue trabalhar melhor os vastos nos últimos graus da extensão. E aí a gente praticamente fica ali na mesma, porque eu consigo ativar mais o vasto medial oblíquo no final da extensão, mas o vasto lateral também nos últimos graus. Se fosse só o vasto medial oblíquo, até você fala, nossa, então temos aqui uma luz, né? Tanto é que tem uma estratégia da fisioterapia que entra com eletroestimulação no vasto medial oblíquo para conseguir uma maior ativação. Mas o que é mais interessante de olhar, e como a gente entra principalmente com as estratégias para amenizar essa disfunção, nessa imagem já dá para a gente ver um pouco aqui. Mesmo sendo um desenho, aqui o desenhista foi muito artístico em poder mostrar a banda iliotibial deitada sobre o vasto lateral, né? Como essas fibras da banda iliotibial se apoiam no vasto lateral e se conectam à patela. O vasto lateral aqui, praticamente junto com a banda iliotibial, colados na patela e trazendo essa patela para a lateral. Então eu trouxe uma imagem aqui para vocês. Aqui a gente consegue ver, esse aqui é o retináculo superficial oblíquo da banda iliotibial, como ele fica deitada sobre o vasto lateral, né? Olha como tem mais tecido conjuntivo nessa parte lateral. Então, essa aqui é uma imagem real de um cadáver mesmo, mostrando toda a fáscia da banda iliotibial e logo em seguida o descolamento dessa fáscia, e aí a gente consegue enxergar o vasto lateral. Então a gente só enxerga esse vasto lateral após a remoção dessa banda iliotibial. Então o que a gente consegue ver hoje, sem sombra de dúvida, é que essa cadeia lateral, junto com o vasto lateral ali, é uma região que tem muito mais atividade, tem uma tonicidade muito maior. Então é como se existisse uma briga de forças mesmo, onde o vasto lateral é muito mais forte, tem mais tonicidade e tem ali todo o suporte dessa parte conjuntiva da banda iliotibial, de todo esse trato apoiado sobre ele, que favorece puxar essa patela lateralmente. Então, uma estratégia muito eficaz, além desse trabalho de isometria que eu falei para vocês nos últimos, com o joelho estendido, né, logo nos primeiros graus de flexão, é a gente conseguir distensionar esse vasto lateral através das estratégias da liberação miofacial. A gente já falou um pouquinho aqui em outras aulas sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês aqui qual seria, então, o procedimento para a gente trabalhar
basicamente em cima do vasto lateral, minimizando essa compressão, minimizando essa ativação exacerbada, né? Olha aqui, ó, o que fazer? Então, coloquei para vocês aqui um mapinha. Então, a primeira coisa a fazer nessa questão do vasto medial oblíquo e vasto lateral é distensionar o vasto lateral. O rolinho de liberação miofascial é uma ótima estratégia. Trabalhar bem esse vasto lateral e toda essa cadeia lateral, a banda iliotibial, distensionando bem. E depois entrar com os fortalecimentos que foram sugeridos lá por Escamilla e o outro pesquisador, que esqueci o nome dele, vamos olhar, o Mirzabeidi, que sugeriram os últimos graus da extensão, então a isometria, com o joelho totalmente estendido e até uns 30 graus de flexão, que eles falam, assim como isometrias num ângulo mais baixo, mas o que não pode ter aqui é atrito, não pode ter flexão e extensão. Então aqui até tem um contato maior da patela, a área da patela em contato com o fêmur é maior, mas eu não estou atritando, eu estou parado ali na parede, fazendo uma sériezinha ali de 40 segundos, 1 minuto, assim como na isometria. É possível usar a flexão e extensão do quadril, que trabalha um pouco mais o reto femoral, que é um músculo do quadríceps que atravessa aqui o quadril, né? Então, é a estratégia principal para trabalhar com esse desequilíbrio de forças do vasto medial oblíquo e do vasto lateral. Agora vamos falar um pouquinho sobre os encurtamentos musculares. Então, quando a gente pensa em encurtamento muscular, já sugiro a vocês começarem a pensar quais seriam os principais encurtamentos que poderiam intensificar esse atrito patelofemoral. Qual é o principal músculo que está ali preso na patela e que, se ele tiver encurtado e ele tracionar essa patela com mais rigidez, com mais força, essa patela vai sofrer mais? Acho que você acertou. Quadríceps femoral. Principalmente o reto femoral, que é um dos músculos do quadríceps que atravessa o quadril, né? Vai para lá na pelve. Então, imaginem esses músculos do quadríceps presos ali na patela, né? A inserção deles é na patela, e esses músculos encurtados vão tracionar essa patela superiormente. Se eu tenho principalmente o reto femoral encurtado, e dá para a gente testar isso, como saber se o reto femoral está encurtado, sem sombra de dúvida, eu vou aumentar essa compressão patelofemoral, quando esse músculo estiver um pouquinho tensionado, né? Então, vou fazer um movimento, por exemplo, de descer uma escada, o estresse vai ser maior, porque o reto femoral está encurtado, na hora que eu desço a perna fica para trás, esse músculo vai puxar mais intensamente a patela e ele vai atritar com mais força. Então esse é o primeiro músculo que a gente consegue enxergar de uma forma fácil, né? Como ele puxa essa patela para cima e atrita com mais intensidade contra o fêmur. Outro músculo que a gente sabe, conjunto de músculos, né, que comprovadamente aumenta a compressão patelofemoral, são os isquios surais, né? Bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Vê se vocês conseguem visualizar. Imaginem os isquios, né, que têm a origem no osso isquio e vão lá para a tíbia e fíbula. Quando eles estão encurtados, o que eles vão fazer com a pelve? Eles vão posteriorizar a pelve. Então, imagina a pelve aqui, essa é a parte posterior, está aqui o sacro, e aqui a parte anterior da pelve. Se os isquios estão encurtados, ele posterioriza a pelve. Se ele posterioriza a pelve, essa parte anterior vai elevar e vai criar o quê? Maior tensão na parte anterior. Essa maior tensão na parte anterior vai aumentar a compressão patelofemoral,
que eu tenho aquele mesmo mecanismo de maior tração da patela contra o fêmur, né? E, não menos importante, nós temos dois músculos que eu quero mostrar o slide para vocês, que são aqui então temos o reto femoral que eu falei e os isquios, né? Aqui o bíceps, semitendinoso, semimembranoso. E os outros dois são o glúteo máximo e o tensor da fáscia lata. Como que o glúteo máximo encurtado e o tensor da fáscia lata encurtado podem agravar a síndrome patelofemoral? Vocês lembram da banda iliotibial que a gente já falou, e ela está aqui no centro, ocorrendo toda a lateral da coxa. E como eu já falei lá no início, essa banda iliotibial, através do retináculo superficial oblíquo, se prende à patela. Ela deita sobre o vasto lateral, lembram que eu mostrei? Ela deita sobre o vasto lateral e se prende à patela. Só que as fibras da banda iliotibial, elas têm o início delas no tensor da fáscia lata e no próprio glúteo máximo. Essa imagem consegue mostrar bem essa junção, essa conexão direta, aqui na lateral também, ó, a conexão direta das fibras do glúteo máximo com a banda iliotibial. Então imagine aqui, vamos pensar juntos, ó, se esse glúteo está encurtado, o que ele vai fazer? Ele vai puxar o trato... Opa! Escapou aqui. Vamos voltar. Se esse glúteo está encurtado, ele vai puxar esse trato iliotibial para cima. A mesma coisa aqui, ó, se o tensor da fáscia lata está encurtado, ele puxa o trato iliotibial. Se esse trato iliotibial está mais tenso, vai sobrar para quem? Para a patela, porque ele está preso à patela. E vai puxar essa patela para a lateral. Então é muito importante olhar e analisar, poder fazer testes que identifiquem se o glúteo está encurtado, se o tensor da fáscia lata está encurtado, para poder entrar com uma estratégia de distensionamento e diminuir essa sobrecarga. Porque com certeza, se a pessoa tem a síndrome patelofemoral, tem essa lateralização patelar, e tiver com o glúteo encurtado e o tensor encurtados, isso vai se agravar. Tá bem? Ficou claro a parte dos encurtamentos musculares? Então, mostrei aqui também uma tabelinha agora do que fazer no caso dos encurtamentos musculares. Então, sempre que a gente quer ganhar flexibilidade, a estratégia da liberação miofascial é muito eficaz. Então, dá para, hoje em dia, com o rolinho de liberação miofascial, você pode explicar para o seu aluno, ele pode até fazer a lição de casa dele, esse distensionamento, pelo menos uns 2 minutos em cada agrupamento, distensionando bem, relaxando bem o corpo sobre o rolo. Não é uma coisa dinâmica, é um movimento lento, com o corpo bem relaxado, para que o rolo possa afundar até o nível de resistência. Lembram? As técnicas que vocês podem ver aqui, eu já mostrei nos vídeos anteriores, mostram isso. Quando eu faço uma técnica manual, eu afundo sempre até o nível de resistência para poder acessar a fáscia e depois faço essa liberação se a fáscia permite. A ideia com os materiais é a mesma. A gente precisa relaxar o corpo para que o corpo possa afundar até o nível de resistência e possa acessar esse tecido miofacial. E depois de distensionar aqui, reto femoral, isquios surais, tensor da fáscia lata e glúteo, que são os 4 encurtamentos que eu falei para vocês, a gente entra com a estratégia de alongamento, né? Aqui eu coloquei essa imagem do alongamento em pé, que é mais comum, lembrando sempre que a gente evita a hiperflexão do joelho. Então o calcanhar não chega a encostar no glúteo. E é importante estar com o quadril em extensão,
né? Esse quadril está em extensão, não deixo esse joelho direito aqui, no caso, vir para frente. Ele fica lá para trás com o quadril em extensão. E, se possível, fazendo um pouquinho daquele movimento de posteriorização da pelve. Lembra que eu mostrei? Que é o movimento da báscula posterior, porque isso vai ajudar a alongar um pouquinho mais essa cadeia anterior aqui. Alongar esses isquiosurais, tem várias possibilidades aqui de alongamento. Um alongamento para essa banda iliotibial e tensor da face lata. E aqui coloquei um alongamento de glúteo, mas tem vários também. Vocês podem alongar o glúteo máximo. Eu também gosto da estratégia de alongamentos mais longos, para que você permita que esse tecido vá cedendo aos poucos, na intensidade moderada. Então, o alongamento ele responde melhor numa intensidade moderada. O aluno consegue relaxar e sustentar. É um momento, o alongamento, quando a gente está treinando a flexibilidade, pode virar até uma atividade meditativa, porque ele fica ali 2, 3 minutos na posição, onde ele não precisa fazer nada. Quem faz o trabalho da flexibilidade é o tempo e muitas vezes a gravidade. Ou se você estiver auxiliando o seu aluno, você está auxiliando, ele não precisa fazer nada, é só ele relaxar, manter o corpo bem solto e relaxado e se permitir sustentar aquele desconforto do alongamento que existe, mas que não é muito forte, é um desconforto ali moderado, no máximo moderado a forte. Tá bom? Vamos falar então da última causa, que são as atividades comprometedoras. Então, aquele Scamilla que a gente já conversou no início, que é um grande pesquisador, principalmente de fortalecimentos para membros inferiores, ele comprovou que as forças compressivas da patela contra o fêmur serão sempre maiores conforme a flexão do joelho for maior. Então, quanto maior a flexão do joelho, mais a patela vai comprimir contra o fêmur. Então, imagine eu fazer isso, uma flexão acentuada, como vocês estão vendo na imagem aqui, Uma flexão acentuada e com o movimento. O estresse é muito maior, porque eu tenho uma compressão aumentada e tenho o atrito do movimento, Então, se a pessoa tem um quadro de síndrome patelofemoral, a primeira coisa a evitar são essas flexões acentuadas com movimentos de flexão e extensão. Então, a gente tira os movimentos de flexão e extensão e aí, sem dúvida, o atrito vai diminuir. Por isso que na síndrome patelofemoral, a recomendação dos exercícios de força, principalmente inicialmente, na fase de entrar com essas estratégias para diminuir esses desequilíbrios musculares e essas disfunções, é a estratégia do fortalecimento isométrico. Tá bem? Coloquei mais algumas imagens aqui. Então, a gente evita essa hiperflexão do joelho, aqui o sentar sobre os calcanhares. Posições em 4 apoios, onde a patela fique em contato com o chão e muitas vezes o peso do corpo em cima, porque isso vai causar desconforto, vai aumentar essa compressão patelofemoral, Assim como esses movimentos aqui de lunge lateral, a fundo lateral, porque isso, sem sombra de dúvida, vai ter um estresse aumentado para essa articulação. Tá bom? Então, acho que consegui trazer aqui para vocês essas 4 principais causas de aumento do estresse para a banda iliotibial. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado. Procurei montar de uma forma mais didática possível para que você possa assimilar, pois sei o quanto isso é importante da gente saber, é importante na sua formação como profissional. E caso tenha ficado alguma dúvida, você precisa esclarecer alguma coisa, fique à vontade para me contatar, ou colocar aqui nos comentários, ou mandar, pode ser aqui no próprio direct, e eu vou estar à disposição para esclarecer essas dúvidas. Tá bom? Então agradeço a sua atenção e até uma próxima aula.